Oi, meu nome é Ana Maria e hoje a gente vai falar sobre a Santa Missa, o ponto mais alto da nossa fé. A Santa Missa é o ponto mais alto da nossa fé católica, a celebração eucarística que a Igreja vive desde que Cristo instituiu esse sacramento na Santa Ceia. Falando sobre a celebração eucarística na sua profissão de fé, o Papa Paulo VI disse: "A missa é o culto mais sublime que oferecemos ao Senhor. Nós não vamos à missa somente para pedir, mas também para louvar, agradecer e adorar a Deus. A desculpa de rezar mais em casa é a mesma coisa que ir à missa é por demais pretensiosa. É querer fazer da reza particular algo melhor que a missa, que é celebrada por toda uma comunidade. Assim, vamos à missa para ouvir a palavra do Senhor e saber o que o Pai fala e propõe para a sua família reunida. Não basta ouvir. Devemos pôr em prática a palavra de Deus e acertarmos nossas vidas. Conversão. O fato de existir pessoas que frequentam a missa, mas não praticam a palavra, jamais deve ser motivo de desculpa para nos esquivarmos de ir à missa. Afinal, quem somos nós para julgarmos alguém? Quem deve julgar é Deus. Ao invés de olharmos o que os outros fazem, devemos olhar para o que Cristo faz. É com Ele que devemos nos comparar. Entretanto, na igreja, para em preparação à Santa Missa, adorar o Senhor presente no Santíssimo Sacramento, que cuidadosa e respeitosamente se conserva no sacrário. Ao fazermos isso, estamos conscientes com quem vamos nos encontrar? Estamos plena e interiormente convencidos de que o próprio Jesus e Filho de Deus nos espera com todo o seu amor e toda a sua magnificância? Agora a gente vai falar sobre a divisão da missa. A missa está dividida em 4 partes bem distintas: ritos iniciais, ritos à palavra, ritos sacramentais. E aí o rito sacramental tem 3 partes. A parte 1 são as oferendas, a parte 2 é a oração eucarística e a parte 3 é a comunhão. O 4 é os ritos finais e tem a posição do corpo. Vamos começar pelos ritos iniciais. Comentário introdutório à missa do dia. Canto de abertura, acolhida, antífona de entrada, ato penitencial, hino de louvor e oração coleta. Rito da palavra. Primeira leitura. Salmo responsorial. Segunda leitura. A aclamação ao Evangelho. Proclamação do Evangelho, homilia, profissão de fé e oração da comunidade. Rito sacramental. Primeira parte é a oferenda. Canto, procissão das oferendas, orai, irmãos e irmãs, e orai sobre as oferendas. A segunda parte, oração eucarística, prefácio, santo, consagração e louvor final. Terceira parte, comunhão. Pai Nosso, abraço da paz, Cordeiro de Deus, canto, distribuição da comunhão, interiorização antífona da comunhão e oração após a comunhão. E os ritos finais, mensagens, comunicados à comunidade e canto de ação de graças e bênção final. Posições do corpo. Os gestos são importantes na liturgia. Nosso corpo também fala através dos gestos e atitudes. Durante toda a celebração linguística, nós gesticulamos expressando um louvor visível não só a Deus, mas também a todos os homens. Quando estamos sentados, ficamos em uma posição confortável que favorece a catequese, pois nos dá a satisfação de ouvir, evitando o cansaço. Também ajuda a meditar sobre a palavra que está sendo recebida. Quando ficamos de pé, demonstramos respeito e consideração, indicando prontidão e disposição para obedecer. Quando nos ajoelhamos ou inclinamos durante a missa, declaramos a nossa adoração sincera ao Deus Todo-Poderoso, indicando homenagem e principalmente total submissão a Ele e à sua vontade. Ao juntarmos as mãos, mostramos confiança e fé em Deus. A missa é ação de graças. A missa também pode ser chamada de Eucaristia, ou seja, ação de graças. E a partir da passagem do servo de Abraão, podemos ter uma noção do que é uma oração eucarística, ou de ação de graças. Pois bem, esta atitude de ação de graças recebe o nome de Beraka, em hebraico, que traduzindo-se para o grego originou 3 outras palavras: elogia, que traduz-se por bem dizer, Eucaristia, que significa gratidão pelo dom recebido de graça, e exomologia, que significa reconhecimento ou confissão.
Diante da riqueza desses significados, podemos nos perguntar: quem dá graça a quem? Ou melhor dizendo, quem dá dons, quem dá bênçãos a quem? Diante dessa pergunta, podemos perceber que Deus dá graças a si mesmo, uma vez que, sendo uma comunidade perfeita, o Pai ama o Filho e se dá por ele, e o Filho também se dá ao Pai. E deste amor surge o Espírito Santo. Por sua vez, Deus dá graça ao homem, uma vez que não se poupou nem de dar-se a si mesmo. Por nós, em sua resposta, o homem dá graças a Deus, reconhecendo-se criatura e entregando seu amor de Deus. Ora, o homem também dá graças ao homem, através da doação ao próximo, a exemplo de Deus. Também o homem dá graças à natureza, respeitando-a e tratando-a como criatura do mesmo Criador. O problema ecológico que atravessamos é, sobretudo, um problema eucarístico. A natureza também dá graças ao homem, se respeitada e amada. A natureza dá graças a Deus, estando a serviço do seu Criador a todo instante. A partir dessa divisão da ação de graças, começamos a perceber que a missa não se reduz a apenas uma cerimônia realizada nas igrejas. Ao contrário, a celebração da Eucaristia é a vivência da ação de Deus em nós, sobretudo através da libertação que ele nos trouxe em seu Filho Jesus. Cristo é a verdadeira e definitiva libertação e aliança, levando a plenitude e a libertação ao povo judeu do Egito e a aliança realizada aos pés do Monte Sinai. A missa é sacrifício. Sacrifício é uma palavra que possui a mesma raiz grega da palavra sacerdócio, que do latim temos sacerdos, o dom sagrado. O dom sagrado do homem é a vida, pois esta vem de Deus. Por natureza, o homem é um sacerdote. Perdeu esta condição por causa do pecado. Sacrifício. Então significa o que é feito sagrado. O homem torna a sua vida sagrada quando reconhece que é dom de Deus. Jesus Cristo faz justamente isso. Na condição do homem, reconhece-se como criatura e se entrega totalmente ao Pai, não poupando nem sua própria vida. Jesus, nesse momento, está representando toda a humanidade através de sua morte na cruz. Dá a chance ao homem e às mulheres de novamente orientarem suas vidas ao Pai, assumindo assim sua condição de sacerdotes e sacerdotisas. Com isso, queremos tirar aquela visão negativa de que sacrifício é algo que representa morte e a dor. Essas coisas são necessárias dentro do mistério da salvação, pois só assim o homem pode reconhecer sua fraqueza, sua condição de criatura. A missa também é Páscoa. A Páscoa foi a passagem da escravidão do Egito para a liberdade, bem como a aliança selada no Monte Sinai, entre Deus e o povo hebreu. E diante desses fatos, o povo hebreu sempre celebrou essa passagem através da Páscoa anual, das celebrações da palavra aos sábados, nas sinagogas e diariamente, antes de levantar-se e deitar-se, reconhecendo a experiência de Deus em suas vidas e louvando a Deus pela experiência pascual, vividas ao longo do dia. O povo judeu vivia em atitude de ação de graças, vivendo a todo instante a Páscoa em suas vidas. Introdução geral à missa romana. Agora que a gente terminou a introdução da Santa Missa, a gente vai começar sobre os ritos da missa. Os ritos iniciais. Os ritos iniciais, ou as partes que precedem a liturgia da palavra, isto é, cântico de entrada, saudação, ato penitencial, Senhor, glória e oração da coleta, tem o caráter de exórdio, introdução e preparação. Estes ritos têm por finalidade fazer com que os fiéis reunidos se em assembleia constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Comentários iniciais. Este tem por fim introduzir os fiéis ao mistério celebrado. Sua posição correta seria após a saudação do padre, pois, ao nos encontrarmos com uma pessoa, primeiro a saudamos para depois iniciarmos qualquer atividade com ela. Canto de entrada. Reunido o povo, enquanto o sacerdote entra com os ministros, começa o canto de entrada. A finalidade desse canto é abrir a celebração, promover a união da Assembleia.
introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Durante o canto de entrada, percebemos alguns elementos que compõem o início da missa. O canto. Durante a missa, todas as músicas fazem parte de cada momento. Através da música, participamos da missa cantando. A música não é simplesmente acompanhamento ou trilha musical da celebração. A música também é nossa forma de louvarmos a Deus. Daí a importância da participação de toda a Assembleia durante os cantos. A procissão. O povo de Deus é um povo peregrino que caminha rumo ao coração de Pai. Todas as procissões têm esse sentido, caminho a se percorrer e objetivo a que se quer chegar. O beijo no altar. Durante a missa, o pão e o vinho são consagrados no altar, ou seja, é no altar que ocorre o mistério eucarístico. O presidente da celebração, ao chegar, beija o altar, que representa Cristo, em sinal de carinho e reverência por tão sublime lugar. Por incrível que possa parecer, o local mais importante de uma igreja é o altar, pois, ao contrário do que muita gente pensa, as hóstias guardadas no sacrário nunca poderiam estar ali se não houvesse um altar para consagrá-las. Como diz em Lucas 22:19, fazei isto em memória de mim. No esforço sincero de compartilhar o interior e profundamente desse mesmo sacrifício, devemos afastar para longe todos os pensamentos vãos e supérfluos. Portanto, a caminho da igreja já não conversamos mais, nem olhamos curiosamente ao redor, mas voltados para dentro em recolhimento e oração. Sobretudo pela recitação do Santo Terço e ajuda da Virgem Santíssima, que assim atrairemos sobre nós e prepararemos-nos para a Santa Missa, o inefável e grande mistério da nossa fé. Então, ao aproximar-se do altar, o sacerdote pode convidar os fiéis. Vinde comigo, por trás da cortina do mistério está Jesus, com seus apóstolos. Nós, um espírito, queremos celebrar com ele o santo sacrifício. Saudação. Sinal da Cruz. O presidente da celebração e a Assembleia recordam-se por que estão celebrando a missa. É sobretudo pela graça de Deus, em resposta ao seu amor. Nenhum motivo particular deve sobrepor-se à gratuidade. Pelo sinal da cruz, nos lembramos que pela cruz de Cristo nos aproximamos da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, iniciamos com um sacerdote a santa celebração. Em nome, quer dizer que estamos aqui conforme a vontade e por ordem de outro e fazemos o que ele quer. Nós estamos, portanto, em nome de Deus, uno e trino, perante o seu santo altar. Assim está sobre nós a força, o poder e a magnificência de Deus para aquilo que agora queremos iniciar. Mas isso só pode se realizar na medida em que, pela nossa livre vontade, dom de Deus, nos abramos sinceramente e respeitosamente para com Ele, fazendo com profunda atenção o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Satanás não suporta essas palavras, pronunciadas constantemente, nem persignam-se com estes sinais sagrados. Saudação. Ato penitencial. Após saudar a Assembleia presente, o sacerdote convida toda a Assembleia a, em um momento de silêncio, reconhecer-se pecadora e necessitada da misericórdia de Deus. Após o reconhecimento das necessidades da misericórdia divina, o povo pede em forma de ato de contrição, confesso a Deus Todo-Poderoso, em forma de diálogo por versículos bíblicos. Tende compaixão de nós, ou em forma de ladainha, Senhor, que vieste salvar. Após, segue-se a absolvição do sacerdote. Tal ato pode ser substituído pela aspersão da água, que nos convida a rememorar o nosso compromisso assumindo pelo batismo através do simbolismo da água. Pedimos para sermos purificados. Cabe aqui dizer que o Senhor tem de piedade não pertence necessariamente ao ato penitencial. Este se dá após a absorção do padre e é um canto que clama pela piedade de Deus. Daí ser um erro omiti-lo após o ato penitencial quando este é cantando. Hino de louvor. Espécie de salmo composto pela igreja. O Glória é uma mistura de louvor e súplica, em que a Assembleia
congregado no Espírito Santo, dirige-se ao Pai e ao Cordeiro, e proclamando nos domingos, exceto do tempo da Quaresma e do Advento, e em celebrações especiais de caráter mais solene, pode ser cantado, desde que mantenha a letra original e íntegra. No hino, algumas palavras que dizemos são: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por eles amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oração da coleta. Encerra o rito de entrada e introduz a Assembleia na celebração do dia. Após o convite do celebrante, todos se conservam em silêncio por alguns instantes, tomando consciência de que estão na presença de Deus e formulando interiormente seus pedidos. Depois o sacerdote diz a oração que se costuma chamar de coleta, a qual a Assembleia dá o seu sentimento com o amém final. Dentro da oração da coleta, podemos perceber os seguintes elementos: invocação, pedido e finalidade. O rito da palavra é seguida por parte da missa, e também é a segunda mais importante, ficando atrás somente do rito sacramental, que é o auge de toda celebração. Iniciamos essas partes sentados, numa posição cômoda que facilita a introdução. Normalmente são feitas de 3 leituras, extraídas da Bíblia. Em geral, um texto do Antigo Testamento, um texto epistolar do Novo Testamento, um texto do Evangelho de Jesus Cristo, respectivamente. Isto, porém, não significa que será sempre assim. Às vezes, a primeira leitura cede espaço para um outro texto do Novo Testamento, como Apocalipse, e a segunda leitura para um texto extraído dos Atos dos Apóstolos. É raro acontecer, mas acontece. Fixo mesmo apenas no Evangelho, que será extraído no livro de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Primeira leitura. Como já dissemos, a primeira leitura costuma ser extraída do Antigo Testamento. Ora, se a fé vem pelo ouvido, como declara o apóstolo, certamente, o leitor deve ser uma pessoa preparada para exercer esse ministério. Assim, é interessante que a equipe de celebração seja formada também por leitores profissionais, ou seja, especial e provavelmente selecionados. Segunda leitura. Da mesma forma como a primeira leitura tem como costume usar texto do Antigo Testamento, a segunda leitura tem como característica extrair do Novo Testamento, das cartas escritas pelos apóstolos Paulo, Tiago, Pedro, Judas e, mais notavelmente, escritas por São Paulo. Essas leituras têm, portanto, como objetivo demonstrar o vivo ensinamento dos apóstolos dirigidos às comunidades cristãs. Canto de aclamação do Evangelho. Feito o comentário ao Evangelho, a Assembleia se opõe de pé para aclamar a palavra de Jesus. O canto de aclamação tem como característica distintiva a palavra Aleluia, um termo hebraico que significa louvai o Senhor. Na verdade, estamos felizes em poder ouvir a palavra de Jesus e estamos saudando-o como fizeram as multidões quando ele adentrou Jerusalém no domingo de Ramos. Evangelho. Antes de iniciar a leitura do Evangelho, se estiver sendo feito uso de incenso, o sacerdote ou o diácono, depende de quem for ler o texto, incensará a Bíblia e logo a seguir iniciará a leitura do texto. O texto do Evangelho é sempre retirado dos livros canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e jamais pode ser omitido. É falta gravíssima não proceder à leitura do Evangelho ou substituí-lo pela leitura de qualquer outro texto, inclusive bíblico. Ao encerrar a leitura do Evangelho, o sacerdote ou diácono profere a expressão da palavra da salvação. Homilia. A homilia nos recorda o Sermão da Montanha, quando Jesus subiu o Monte das Oliveiras para ensinar todo o povo, reunindo. Observe-se que o altar já se encontra em relação do banco, onde estão os fiéis, em ponto mais alto, aludindo claramente a esse episódio. Da mesma forma como Jesus ensinava com autoridade após sua ascensão, a Igreja recebeu a incumbência de pregar e todos os povos, ensinar-lhes e observar tudo aquilo que Cristo pregou. A autoridade de Cristo foi, portanto, passada à Igreja. A homilia
É o momento em que o sacerdote, como homem de Deus, traz para o presente aquela palavra pregada por Cristo há 2000 anos. Neste momento, devemos dar ouvidos aos ensinamentos dos sacerdotes, que são mesmo ensinamentos de Cristo. Pois foi o próprio Cristo que disse: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Logo, toda a comunidade deve prestar atenção às palavras do sacerdote. A homilia é obrigatória nos domingos e na solenidade da igreja. Nos demais dias, ela também é recomendável, mas não obrigatória. Profissão de fé. Encerrada a homilia, todos ficam de pé para recitar o credo. Este nada mais é do que um resumo da fé católica, que nos distingue das demais religiões. É como de um juramento público, como nos lembra o padre Luiz Sextinato. Embora existam outros credos católicos, expressando uma única e mesma verdade de fé, durante a missa costuma-se recitar o símbolo dos apóstolos, oriundo do século I, o símbolo niceno constantinopolitano, no século IV. O primeiro é mais curto, mais simples, o segundo é redigido para eliminar certas heresias a respeito da divindade de Cristo. É mais longo, mais completo. Na prática, usa-se o segundo nas grandes solenidades da Igreja. Por isso, o credo é sempre, ao longo da nossa vida, um momento de manifestar a nossa fé em Deus e dizer sim ao amor que nos chamou para pressentir toda a profundidade do amor divino revelado no ato supremo. E o Verbo se fez carne, que nos abre caminho à bem-aventurança eterna. A genuflexão que neste momento fazemos nas solenidades que celebram o mistério encarnado do Verbo. Ó Maria, rocha de fidelidade, baluarte da fé, rogai por nós. Oração da comunidade. A oração da comunidade, ou oração dos fiéis, como também conhecida, marca o último ato do rito da palavra. Nela, toda a comunidade apresenta suas súplicas ao Senhor e intercede por todos os homens. Alguns pedidos não devem ser esquecidos pela comunidade. Por exemplo, as necessidades da igreja, as autoridades públicas, a paz, a salvação do mundo inteiro e a necessidade da comunidade local. Quando o sacerdote conclui a oração da comunidade dizendo, por exemplo, atendei-nos, ó Deus, em vosso amor de Pai, pois vós pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. A Assembleia encerra com um amém. Apresentação das oferendas. Apesar de conhecida como ofertório, esta parte da missa é apenas uma apresentação dos dons que serão ofertados junto com o Cristo durante a consagração. Devido ao fato de maioria das missas essa parte ser cantada, não podemos ver o que acontece durante esse momento. Conhecendo esses aspectos, poderemos dar mais sentido à celebração. O pão e o vinho e a água, o que significam? De fato, foram os elementos utilizados por Cristo na última ceia, mas eles possuem todo um significado especial. E o pão e o vinho representam a vida do homem, o que ele é, uma vez que ninguém vive sem comer nem beber. Representam também o que o homem faz, pois ninguém vai roçar ou colher pão nem na fonte buscar vinho. Em Cristo, o pão e o vinho adquirem um novo significado, tornando-se o corpo e o sangue de Cristo. Como podemos ver, o que o homem é e o que o homem faz adquirem um novo sentido em Jesus Cristo. E a água? Durante a apresentação das oferendas, o sacerdote mergulha algumas gotas de água no vinho. E por que disso? Sabemos que no tempo de Jesus, os judeus bebiam vinho diluído em um pouco de água. E certamente Cristo também devia fazê-lo, pois era verdadeiramente homem. Por outro lado, a água, quando misturada ao vinho, adquire a cor e o sabor deste. Ora, as gotas de água representam a humanidade que se transforma quando diluída em Cristo. Tudo até aqui foi preparação para que agora em nosso meio se possa realizar o mistério da nossa fé, o santo sacrifício de Jesus, resumo e ápice da obra da nossa salvação. Agora o sacerdote retira o véu, que envolve a vasilha do sacrifício, o cálice, e estende o corporal de linho branco e puro sobre o altar, abrindo-nos espiritualmente a cortina do cenáculo, na gravura no fundo à direita, para que o sacrossanto acontecimento venha a se efetuar. A nossa alma deve se livrar de todo o profano, deve se abrir para o todo o divino, para o encontro e a união com Deus. O encontro de Moisés com Deus, na gravura no fundo à esquerda, se fez invisível para os outros, pela irradiação da sua face, até que o povo pediu que ele cobrisse o seu rosto.
No entanto, encontrando-se com Deus, Moisés retirava o véu. E nós, ao aproximarmos da presença do Altíssimo, não deveríamos também tirar o véu das nossas fraquezas e falta que nos escondem de Deus? Como também nos desfazeremos dos nossos apegos e objetos de que gostamos? Isso existe renúncia e sacrifício. Jesus sacrificou por nós suas vestes, na gravura, no fundo, no centro, e por fim a sua própria vida. Assim exige o sacrifício de muitas coisas que nos afastam e nos separam dele, a fim de nos tornar profundamente livres, até o mais íntimo da nossa alma, e abertos e puros para acolher o divino amor que na Santa Missa deseja doar-se a nós com toda a sua riqueza, não apenas um abraço amoroso, mas divinamente quer entrar no mais íntimo da nossa alma para a nossa santificação. A coleta do ofertório. Já nas sinagogas hebraicas, após a celebração da palavra de Deus, as pessoas costumavam deixar alguma oferta para auxiliar as pessoas pobres. E de fato, este momento do ofertório só tem sentido se reflete em nossa atitude interior de dispormos os nossos dons em favor do próximo. Aqui, o que importa não é a quantidade, mas sim o nosso desejo de, assim como Cristo, nos darmos pelo próximo. Representa o nosso desejo de a poucos deixarmos de celebrar a Eucaristia para nos tornarmos a Eucaristia. O lavar as mãos. Após o sacerdote apresentar as oferendas, ele lava sua mão. Antigamente, quando as pessoas traziam os elementos da celebração de suas casas, este gesto tinha caráter utilitário, pois após pegar os produtos do campo era necessário que lavasse as mãos. Hoje em dia, esse gesto representa a atitude por parte do sacerdote de tornar-se puro para celebrar dignamente a Eucaristia. O orar, irmãos. Agora o sacerdote convida toda a assembleia a unir suas orações e ação de graças ao sacerdote. Oração sobre a oferenda. Esta oração coleta os motivos de ação de graças e lança no que segue, ou seja, a oração eucarística. Sempre muito rica, deve ser acompanhada com muita atenção e confirmada com o nosso amém. Rito da comunhão. A oração eucarística representa a dimensão vertical da missa, em que nos unimos plenamente a Deus em Cristo. Após alcançarmos a comunhão com Deus, Pai, o desencadeamento natural dos fatos é o encontro com os irmãos, uma vez que Cristo é o único e é tudo em todos. Agora, o nosso olhar passa do sacrifício de Jesus para o dom que ele, por meio dessa sua oblação ao Pai, nos proporcionou o seu próprio corpo, a hóstia consagrada oferecida a nós como fruto do Santíssimo da árvore da cruz. É esse o alimento espiritual em nossa peregrinação terrena que o seu amor redentor representa-nos no banquete sacrificial da Santa Missa, na Santa Comunhão. Ponto culminante dessa celebração santíssima, onde se preparam as núpcias do Cordeiro, onde ele, o esposo divino, vem ao encontro da sua esposa amada, a Santa Igreja, para que cada um de nós, pessoalmente, em alegria bem-aventurada, possa mais intimamente unir-se a ele. Dizendo no Pai Nosso, obediente à palavra do Salvador e formada por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai Nosso, nosso que estais no céu, enfim, continuando. Oração pela paz. Uma vez reconciliados em Cristo, pedimos que a paz se estenda a todas as pessoas, presentes ou não, para que possam viver em plenitude do mistério de Cristo. Quando o Padre diz, depois do Pai Nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudando pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O cumprimento da paz. É um gesto simbólico, uma saudação pascual. Por ser um gesto simbólico, não há necessidade de sair do local para cumprimentar a todos na igreja. Filho de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ao serem proferidas essas palavras, ouvimos o quebrar da hóstia consagrada, mas o pão consagrado é ele, nosso Senhor Jesus Cristo. A fração forçada da hóstia, que está sendo partida ao meio, indica a morte violenta do nosso Salvador, esmagado por causa de nossas iniquidades. Isaías 53:5. Entregue como cordeiro inocente, manso e humilde à crueldade e maldade dos homens. Isaías 53:7. Ao mesmo tempo, nos lembra como nosso Senhor, voluntariamente impelido pela força do amor do Espírito Santo, se entregou a si mesmo ao seu Pai, como vítima de reparação toda pura e sem mancha,
para expiar os pecados do mundo. Nós todos temos culpa dessa morte, por termos cedido aos esgodos e ameaças de Satanás. Por nossas indiferenças e nossas omissões, faltas e pecadoras, esta, portanto, deve ser a nossa atitude. Senhor, sede-nos propício, sede-nos misericordioso. A comunhão. Durante esse momento, a Assembleia dirige-se à mesa eucarística. O canto deve procurar ser um canto de louvor moderado, salientando a doação de Cristo por nós. A comunhão pode ser recebida nas mãos ou na boca, tendo cuidado de, no primeiro caso, a mão que recebe a hóstia não ser a mesma que leva à boca. Aqueles que por um motivo ou outro não comungam, por não se encontrarem devidamente preparados, estado de graça santificamente, é importante que façam desse momento também um momento de encontro com Cristo, no que chamamos de comunhão espiritual. Após a comunhão, segue-se a ação de graças, que pode ser feita em forma de canto ou pelo silêncio, que dentro da liturgia possui sua linguagem importantíssima. O que não pode é esse momento ser esquecido ou utilizado para conversar com quem está ao nosso lado. Na comunhão, o corpo e o sangue de Jesus glorificado, daquele que nos diz: estive morto e eis-me de novo vivo, pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Apocalipse 1:18. E é ele quem nos afirma: quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6:54. Quão rico é a linguagem dos mistérios da fé que na Santa Missa está falando a nós. A comunhão. Durante esse momento, a Assembleia dirige-se à mesa eucarística. O canto deve procurar ser um canto de louvor moderado, salientando a doação de Cristo por nós. A comunhão pode ser recebida nas mãos ou na boca, tendo cuidado de, no primeiro caso, a mão que recebe a hóstia não ser a mesma que leva à boca. Aqueles que por um motivo ou outro não comungam, por não se encontrarem devidamente preparados, estado de graça santificamente, é importante que façam desse momento também um momento de encontro com Cristo, no que chamamos de comunhão espiritual. Após a comunhão, segue-se a ação de graças, que pode ser feita em forma de canto ou pelo silêncio, que dentro da liturgia possui sua linguagem importantíssima. O que não pode é esse momento ser esquecido ou utilizado para conversar com quem está ao nosso lado. Na comunhão, o corpo e o sangue de Jesus glorificado, daquele que nos diz: estive morto e eis-me de novo vivo, pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Apocalipse 1:18. E é ele quem nos afirma: quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6:54. Quão rico é a linguagem dos mistérios da fé que na Santa Missa está falando a nós. Ritos finais. Os ritos de encerramento da missa constam fundamentalmente os 3 elementos: a saudação do sacerdote, a bênção, que em certos dias e ocasiões é enriquecida e expressa pela oração sobre o povo, ou por outras formas mais solenes, e a própria despedida, em que se despede a Assembleia, a fim de que todos voltem às suas atividades louvando e bendizendo o Senhor com suas boas obras. Saudação. Para muitos, este momento é um alívio, está cumprindo o preceito dominical, mas para outros, esta parte é o envio, é o início da transformação do compromisso assumindo na missa em gestos e atitudes concretas. Ouvimos a palavra de Deus e aceitamos em nossas vidas. Revivemos a Páscoa de Cristo, assumindo também nós esta passagem da morte para a vida, e unimos-nos ao sacrifício de Cristo, ao reconhecer nossa vida como dom de Deus e orientando em sua direção. Avisos. Sem demais delongas, este é o momento oportuno para dar seus avisos à comunidade, bem como para as últimas orientações do presidente da celebração. Bênção final. Após, segue-se a bênção do sacerdote e a despedida. Para alguns liturgistas, esse momento é um momento de envio, pois o sacerdote abençoa os fiéis para que estes saiam pelo mundo louvando a Deus com palavras e gestos, contribuindo assim para a sua transformação. Vejamos o porquê disso. Despedida. Passando a despedida para o latim, ela soa da seguinte forma: ite missa est. Traduzindo-se para o português, soa como algo. Ide, tendes uma bênção e uma missão a cumprir, pois em latim a missa significa missão ou domissão.
como também pode significar bênção. Nesse sentido, a Eucaristia significa bênção, o que não deixa de ser uma realidade, já que através da doação de seu Filho, Deus abençoa toda a comunidade, se posse desta boa graça, dada pelo Pai. Os Cristos são reenviados ao mundo para que se torne a Eucaristia fonte de bênçãos para os próximos. Desse modo, a missa reassume todo o seu significado. No final, o meu imaculado coração triunfará. Assim falou Maria em 29 de setembro de 1977. O Dom Gobi, meu coração imaculado foi o altar em que meu filho se imolou. O cálice que escolheu, seu sangue que se abriu, gemido as suas feridas, que se patenteou ao grande dom de seu coração moribundo. Neste santo derramamento do sangue foi fundada a Santa Igreja, nascida do lado aberto do Redentor, do seu coração transpassado como sacramento universal da salvação. Nela é que Jesus derrama a graça do Santo Sacramento, como fonte cétupla que jorra para a vida eterna. É nela que brilha a luz de verdade e que o Santo Padre, a Basílica de São Pedro em Roma, na gravura aos pés de Maria, anuncia incansavelmente e sem cessar. O homem de hoje riscou os mandamentos de Deus na gravura embaixo à direita, como também os sacramentos embaixo à esquerda. Amplamente apagou a corrente de vida. O mundo se tornou como um deserto, ressequido, estéril e afastado de Deus. Mas pelo sangue preciosíssimo de Jesus, que ele não cessa de derramar nos altares do mundo inteiro, cada homem que reconhece os seus erros e sinceramente arrependido dos seus pecados, procura voltar para Deus, como conseguir o perdão e a eterna salvação. Para isso, nestes tempos finais, Maria Santíssima nos abre o seu coração materno para nele, como numa outra arca de Noé, nos dias do dilúvio, acolher a todos os seus filhinhos, que a ela se consagram, e para que nele possam achar refúgio seguro no meio das tribulações desse mundo. Assim, por meio do seu coração imaculado, Maria Santíssima quer fazer-nos participar do seu triunfo e do restabelecimento da Santa Igreja, unida e verdadeira. Ó Maria, Mãe da Santa Igreja, rogai por nós. Oi pessoal, aqui é o Paulo, o Mia Vita Católica. Agradeço a minha irmã que participou bastante no vídeo, como vocês possam ter ouvido. E agradeço também a vocês que assistiram o vídeo. Espero que tenham gostado. Continuem assistindo esse tipo de vídeo. E se caso vocês quiserem ver mais algum outro tipo de vídeo falando disso, assista ao filme O Grande Milagre. Um filme belo, onde quase ninguém conhece, que conta a história da missa. Também agradeço a minha mãe, que me ajudou. Ela que pegou as imagens, e como ela também escreveu o texto, fazendo com que minha irmã lesse. Agradeço muito. Que Deus vos abençoe e continuem sendo felizes junto com Deus.